Alta performance! Estamos aqui hoje, então, iniciando mais um programa especial para ti. Tu que gosta de assuntos edificantes, o teu canal preferido é aqui, eu tenho certeza, no Alta Performance, na TV Cidade, o canal 14 da NET. E hoje nós temos aqui uma presença especial para gente, que é o pastor Josias. Ele vai se apresentar para vocês agora, mas quando eu convidei ele para estar aqui, gente, eu saio, quando ele tá pregando, eu saio de lá a mil, eu passo o dia energizada, ele tem muita energia e os louvores dele, ele vai contar um pouquinho pra gente, deixa ele se apresentar para vocês. Por favor, pastor, se apresente para nós. Tudo bem, que bom, obrigado pelo convite de estar aqui, Cíntia, né? É um prazer poder estar aqui falando um pouco daquilo que eu amo fazer, daquilo que eu sou. E quero agradecer você que está ouvindo. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado, você também vai ser muito inspirado para ouvir aquilo que, um pouquinho da minha história e poder se olhar para si e querer viver algo acima, em alta performance, como é o nome aqui do programa. Foi muito bom mesmo, é muito bom estar aqui com você. Que legal. Gente, essa energia toda, né, porque eu sempre falo que a alta performance é o nosso todo, né? Uhum. Nós somos um conjunto e não tem como ser diferente. O Senhor, quando nos criou, fez essa perfeição toda, mas precisa ter uma consonância. Uhum. E hoje nós estamos muito carentes de boas músicas, de letras saudáveis. E quando eu ouço um louvor, né, uma música bela como a gente tem ouvido, a gente se enche realmente de energia, de alegria, e a gente acaba contagiando outras pessoas. Claro. Eu quero saber como é que são as tuas inspirações para fazer essas composições. Uhum. Olha, a minha história com a composição, ela vem da minha adolescência, né? Então, nós nos reunimos em grupos, às vezes, em 2, 3 amigos, 3, 4, 5, né? E a gente escrevia aquilo que nós estávamos vivendo, né? De acordo com a palavra de Deus. Então, tinha situações que a inspiração vinha. Eu me lembro que eu tinha uma facilidade. Hoje eu não tenho tanta facilidade assim como eu tinha antes. Mas eu escrevi uma música boa, relativamente boa, claro, para quem ouvia, para mim, óbvio, né? Mas eu escrevi uma música, às vezes, em questão de... Eu sentava ali na mesa e começava a escrever, escrevia um verso, escrevia a parte, escrevia ali e terminava a música. E montava ela e a gente depois começava a cantar, daí cantava na igreja, aí a gente via como que a igreja recebia, como que era. Mas as minhas inspirações, obviamente, é Deus, a sua palavra, né? E bandas que eu, assim, costumo escutar, né? Maioria das bandas que eu escuto são bandas estrangeiras, né? Então são bandas geralmente americanas, né? Como Bethel Music, como Elevation Worship, como Hillsong, né? São bandas que... Por que eu gosto delas? Porque elas são bandas de igreja. Sim. Então é o ministério de música da igreja que escreve canções a partir das ministrações do próprio pastor local. Então é como se eles pegassem a pregação e colocassem ela de uma forma cantada, né? Então isso traz muito mais, a pessoa lembra muito mais do que foi falado por causa da canção, né? Uma vez um autor chamado Miles Moore falou com o Thales Roberto, né, que é um cantor conhecido, né, no nosso meio. Ele disse assim, você lembra o que eu preguei a última vez que eu vim aqui? Ele disse, não, eu não lembro. Você lembra o que eu preguei agora há pouco? Né? Não tinha sido um dia anterior. Ele lembra um pouco, mas você lembra da canção que você escreveu há 5 anos atrás? Ele, eu lembro. Pois então faz assim, comece a cantar o que eu prego, que todo mundo vai lembrar. E a gente pode notar que a canção por si só, ela faz com que eu lembre muito mais fácil das coisas. Por isso que tem gente que às vezes está escutando uma música, lembra de uma época passada, de um dia passado, aquela época, aquele ano que aconteceu isso. Eu costumo dizer, né, as pessoas costumam dizer, na verdade, né, a nossa música, porque traz sempre uma conotação emocional e mental também, de lembrança. Né? Então,
eu vejo a música dessa forma e as minhas inspirações vêm disso aí mesmo, da busca em Deus, da minha intimidade pessoal, tentando ouvir o que Deus quer falar com o seu povo. Não só comigo, mas com o seu povo. E como a gente fala, como a gente costuma ouvir também, né, nas pregações, a palavra falada tem muito poder, Muito. né? Então aí nós temos inúmeras músicas hoje com palavras muito baixas, enfim. Isso ficando repetindo, a gente já sabe, né, que a nossa vibração já é outra. Exato. Então que bom que a gente consegue ter essas músicas entoando no nosso, né? O nosso cérebro é muito seletivo, Exato. né? E quando ele se acostuma a receber palavras boas, a gente vai cantando e nem percebe que está orando, né? Porque a canção é uma terapia também. Eu sim. vejo isso. Quando eu preciso relaxar, eu faço ali, coloco um louvor e aumento grandezas, né? Isso aí. Agora, puxando para nossa palavra profética, né? Temos aí uma palavra profética de 2025 e temos um louvor lindo, Sim. né? Para a palavra. Conta um pouquinho pra gente como foi essa composição, como que surgiu tudo isso. Nosso pastor, ele teve uma direção de Deus de algo, né, a ser liberado, né? Eu não sei se todos aqui entendem essa questão do profético, o que significa, né? Mas explicar bem rapidinho, é como se você recebesse algo que está falando de um futuro, né? E que vai trazer uma inspiração para esse teu futuro. E foi exatamente isso que aconteceu, né? O nosso pastor lá, ele teve uma inspiração para que norteasse o ano todo da igreja, né? Debaixo de algumas palavras, que eram aumento, grandezas e milagres, né? E nós estávamos em uma reunião, e nessa reunião, a minha esposa, né? Ela pegou e lançou assim, né? Pastor, o que o senhor acha de a gente fazer uma canção? O Josias faz. E ele lançou para mim a responsabilidade, né? Eu disse, não, vamos fazer, a gente faz sim, né? E eu pedi para ele, porque como a palavra estava assim no coração dele, eu pedi da onde veio a inspiração. E aí, a inspiração veio de alguns versículos bíblicos, né? De Isaías, de Jeremias, Salmos, né? Então eu fui para a palavra de Deus, fui para a Bíblia, e fui para esses versículos e comecei a entendê-los um pouco melhor, né? Perceber o que os versículos estavam querendo, a mensagem que aquele versículo ia passar, né? E como eu iria trabalhar para ela se tornar uma canção. Aí eu e um outro amigo, o Júnior Santinho, nós começamos a escrever uma parte com outra a partir do que estava ali. Daí eu peguei algumas versões mais atuais da Bíblia, né? Versão NVI, versão linguagem de hoje, que fica bem mais claro o texto, né? Então, fica mais na nossa linguagem, facilita até de entender. E a gente foi fazendo. Eu fui formando, né? Fui formando uma palavra, outra. Obviamente que tudo isso foi debaixo de oração, então nós oramos antes, né? Oramos em cima daqueles versículos, né? Pedindo a Deus e tal, para ele que desse. E a gente foi criando. Aí ele trouxe uma frase, eu trouxe outra frase, daí eu fui terminando. E a gente não tinha a ponte, que a gente chama, né? Que a ponte seria o ápice da canção, né? Que geralmente tem uma estrofe, tem um coro, ou então um refrão, que a gente chama, às vezes uma outra estrofe. Essa ponte volta para o refrão, né? E a ponte é o ápice da canção, que era justamente a palavra. Ainda nós não tínhamos nada com as 3 palavras mesmo, né? E eu mandei um trecho da canção pro pastor, né? Sem essa parte que ainda não tinha. Falei pra ele, ele falou assim, cara, tá muito linda, tá muito bonita, é bem isso que tava no meu coração, né? Mas será que tu consegue escrever alguma parte que fale exatamente das palavras? Daí eu disse, pastor, sim, tá faltando a ponte, eu creio que vai ser nessa parte que vai ser o ápice. E aí que veio a parte, aumento, grandeza, milagre, chegando a tua... então, veio toda a parte que trouxe o ápice da canção, que traz a mensagem, né, desse ano nosso lá, né? E foi muito assim, muito bom escrever a canção. Depois a gente montou a parte do arranjo junto, né? Gravamos, aí nós gravamos ao vivo, na igreja mesmo, sabe? Ficou lindo. Ficou muito legal. Tem até no YouTube, né? O pessoal pode ir lá colocar o nome da canção, é Tua Voz,
né, Verbo Caxias, você vai ter lá a canção, você vai ouvir ela num todo e vai ser Vale abençoado. a pena, é apaixonante. Muito bom, e foi mais ou menos assim a criação da canção. Tá, e eu tô sabendo também agora, né, porque tu me trouxe essa informação, que tu tem várias composições Sim. aí, tu tem um tesouro em casa, Sim. né? E existe uma possibilidade de estarmos aí ouvindo mais louvores, mais canções vindo por aí? Sim, tem. Nós temos lá na igreja um projeto de tentarmos, né, como está iniciando algo agora nessa questão de gravação autoral, né, porque a gente gravou outras canções que eram regravações, né, eram músicas de cantores de fora, que a gente fez uma adaptação em português, né, então a gente regravou em português. Uma delas foi a Falo Jesus, né, que ela teve nossa, alcançou muita gente foi abençoada, né, e outras canções ali que também estão lá no canal do YouTube. Mas agora a gente está indo para uma fase de começar canções autorais. E eu falo que você escrever uma canção é como você gerar um filho. Então, você vai o quê? Você vai ter que gerenciar várias coisas, você tem que gerenciar até os teus sentimentos, porque às vezes você quer colocar algo que está acontecendo com você, mas não, a canção ela vem de você, ela vai passar por você, mas ela tem um alvo objetivo, que é abençoar as outras pessoas, principalmente canções que estão falando ou tem a conotação religiosa, porque toda canção não pode ser religiosa, falando, né? Não pode ser a respeito de mim, tem que ser a respeito de Jesus. Sim. Então eu vou sempre falar a respeito dele, então é algo que ele possa ter feito na minha vida, mas precisa tocar mais vidas. Então é sempre uma resposta daquilo que ele fez em mim, liberando sobre outras pessoas. Então, a gente está nessa fase de começar a escrever. Nós temos o desejo de tentar escrever pelo menos, né, vamos ver se a gente consegue até o final do ano, escrever uma canção sobre cada tema, né, sobre aumento, depois uma sobre grandezas e uma sobre milagres. Vamos ver se a gente consegue fazer. Se não conseguirmos fazer, vai fazer de alguma dessas nós iremos criar, né? Isso relacionado à igreja. Aí tem algo pessoal que agora está sendo acordado novamente em mim, né? Eu escrevi algumas canções que vêm diretamente de mim, que são a gente fala, né, que é como se fosse o artista sozinho, né? Sim. Então eu agora estou começando a de novo entrar nesse ritmo de escrever canções. Eu já tenho canções gravei na época que ainda era CD mesmo, né? Sim. Então eu gravei, acho que era 2012 ou 2014, eu não lembro direito, não me recordo. Eu tenho os EPs, né? Gravei 6 canções, as 6 são autorais. E eu não consegui colocar, hoje agora tá tudo, né, em streamings, né? Sim. E eu não consegui colocar ainda. Eu tenho uma canção que está no canal do Mergulhados, que é a música Tua Graça. Ela tá lá em vídeo, foi feito um lyric, e aí é uma canção autoral minha mesmo. Até inclusive já cantei um bom tempo, mas eu já cantei na igreja um bom tempo atrás. E tem uma canção minha que foi agora a música Eu Sei Quem Eu Sou, né? Que a gente até ontem por acaso eles ministraram, até foi assim, eu fiquei até feliz, né, de ter visto eles cantar, né? Então, resumidamente, eu estou dando início novamente as músicas autorais minhas, né, vamos dizer, do Josias Goulart, mas a gente está nesse processo de criar canções para a nossa igreja mesmo, né, e essas canções vêm do Verbo Music, né, que é o Ministério de Música da Igreja Verbo da Vida de Caxias do Sul. Ah, já aconteceu. Já aconteceu. E a palavra profética que nós falamos aqui, né, eu vejo que ela já está se cumprindo, porque assim, ontem nós tivemos um momento lindíssimo, né, belíssimo lá na Verbo, que foi o batismo, né, eu fiquei encantada, o número de pessoas, né, muito significativo, mais de 30 pessoas, né, descendo as águas, e a palavra do pastor foi, assim, deslumbrante, né, porque a gente se imaginou renascendo daquela água, né, e jovens, né, jovens já com essa decisão. Qual é aí, eu sei que tanto o pastor quanto a esposa dele, a Giza, né, tem um envolvimento com os jovens aí. Conta um pouquinho sobre esse envolvimento de vocês com
essa gurizada? Bom, desde muito adolescente a gente já se envolve, né? Porque quando você pertence a uma igreja, querendo ou não, você está participando de uma comunidade, né? Diferente de qualquer outra coisa que existe no mundo, né? Então, você começa a participar, você tem dias, né? Então, geralmente, no lugar que eu estava, era reuniões na terça, na quinta, no sábado, no domingo. Então, você acaba estando muito tempo lá, dentro da igreja, né? E você vai criando laços, você vai criando, vai se desenvolvendo como pessoa, enfim. Então, a gente, desde os nossos 15 anos, nós estamos, assim, envolvidos com adolescentes, com jovens, né? E aí, a gente foi crescendo, nós casamos, ela é a minha única namorada, né? E a esposa, né, que eu tenho. Então, foi a única pessoa que eu namorei e que casei mesmo, né? Que lindo. Então, a gente se desenvolveu dentro da igreja, né? E a gente foi conhecendo essa questão de ajudar, auxiliar outros, né? Porque eu sempre falo isso, né? O discipulado que a Bíblia fala nada mais é do que a influência, né? E todo mundo tem algo que sabe fazer e que o outro não sabe fazer. Então, cabe a você liberar sobre aquela pessoa para que ela cresça. E com certeza ela tem algo que você não tem e que você precisa crescer. Então é uma troca, né, enfim, de várias coisas ali que estão ocorrendo. E a gente foi crescendo, né, quando nós éramos de uma outra denominação, da Assembleia de Deus, crescemos lá bastante, cuidamos de jovens na época, os adolescentes, os jovens, e viemos para a Igreja Verbo da Vida. Nós estamos vai fazer 8 anos que nós estamos na igreja. E ali, quando nós chegamos, eu enderecei primeiramente para a música, ali depois de uns 6, 7 meses, comecei a tocar o teclado lá, para auxiliar, que eles tinham poucos músicos no início, né, da igreja. E logo em seguida, deu um ano e meio, quase 2, nós começamos a cuidar dos adolescentes, né? Então, ali a gente ficou durante 2 anos cuidando dos adolescentes, né? E a gente cresceu muito, e para mim foi muito desafiador, porque eu sempre tive a facilidade de conversar com pessoas um pouco mais velhas, né? E quando vai conversar com um adolescente, tu tem que descer ao nível deles para que você entenda e eles te entendam. Com certeza. Né? Então eu me lembro que nós estávamos um dia sentados assim, conversando na cama, eu e a esposa, e aí como é que nós vamos fazer com esses adolescentes, né? E de repente veio ideias assim, ó, e a gente começou a anotar, e a gente montou um ano todo de o que nós iríamos falar para eles, o que iria ser, né, a programação toda. E é como não, né? Deus entregou para nós o script do ano todo, do que ele queria fazer na vida deles, e foi um sucesso, né? Quando nós chegamos, eles eram 8, 9, 10 adolescentes, eram bem poucos, né, adolescentes, e quando nós estávamos saindo do segundo ano, eles chegaram a 60, 70 adolescentes, né, e eles se desenvolveram muito, né, e foi muito, muito bom. Assim que deu esse tempo, nós assumimos os jovens da igreja, né, então daí um grupo maior, de 100 a 200 pessoas, e então foi um pouco mais desafiador, mas eu me sentia mais em casa, né? Sim. E a minha esposa teve que, assim, se desenvolver um pouquinho mais, porque ela era muito mais dos adolescentes. E a minha esposa, ela é muito pastorzona, assim, né? Sim. Ela se apega muito fácil, ela ama cuidar, né? E então era um processo diferente. Mas foi muito bom, a gente conseguiu, assim, fazer um trabalho, assim, excelente e conseguir nos desenvolver, porque eu sempre falo, né, toda vez que você está cuidando de alguém, você também está sendo cuidado. Sim. É inevitável isso, você se desenvolve, você se torna uma pessoa melhor. Né? E, então a história com os jovens é essa. E nós temos um movimento chamado Mergulhados, né, que é um movimento interdenominacional, quer dizer, abrange todas as denominações, né, não é uma denominação só, mas todos que querem, que é voltada para o avivamento, para a manifestação de Deus, para a ativação de pessoas. E a gente vai de igreja em igreja, né? Faz uma vez ao mês, sempre no último sábado, nós vamos e é um culto de busca, né? Canções, uma palavra bem direcionada a você ser ativada, você se levantar, você viver uma vida diferente, né? Você se mover nos dons do Espírito, né? Você viver avivado, ser não é somente viver um avivamento, mas você ser o avivamento. Sim. Né? E então a gente lida com jovens assim desde sempre. Hoje, na nossa igreja local, eu pastoreio, que
praticamente são jovens, Sim. é toda a equipe de música, que são mais ou menos umas 80, 90 pessoas. A maioria é jovem, então a gente pastoreia, cuida toda a parte música técnica, né? Mas também coração, né? O pastoreio deles, cuidado, né? Entender, auxiliar, levantar, discipular, né? E o mergulhados. Então, eu creio que Deus nos chamou e me chamou para isso, para essa área, para esse tipo de pessoa, esse tipo de jovens, né? Que a gente vê que às vezes está completamente aquém, não sabe o que quer, não sabe para onde ir, e Deus tem sempre a resposta certa para eles, né? E tem usado a nossa vida para poder auxiliar nesse processo todo. Que chamado, né? Um chamado de muita responsabilidade, né? E o mergulhados, então, vamos deixar o convite aqui. Sim. Pode refazer o convite aí pra galera ficar bem ligada. Mergulhados acontece uma vez por mês? Uma vez por mês, sempre no último sábado de cada mês. É em lugares diferentes. Então, você pode ir lá no @mergulhado-movement no Insta, né? Que ali vai aparecer. Que nem agora, nós vamos fazer, nesse último sábado, sem ser esse sábado agora, o outro, nós vamos fazer lá em Flores da Cunha. Na Verbo de Flores da Cunha de lá. Que bacana. No outro já vai ser em Caxias do Sul, mas na igreja Eucana Church. Então a gente vai caminhando de igreja em igreja, né? E a nossa ideia é ir lá servir aquela casa e trazer um renovo, uma injeção de ânimo para que eles continuem, porque quando a gente chega a gente faz o evento, fica todo a cargo nosso. Então, a música é conosco, a palavra é conosco, né? Todo o culto fica, a igreja abre, o pastor abre a casa dele, né? A igreja dele, para que nós possamos fazer o culto ali. Então, eles ficam ali somente para receber, né? Então, a gente sempre começa às 19h30, vai até 22 horas, geralmente, é o evento. E é muito, muito bom. E eu deixo convite para quem quiser ir. Agora vai ser lá, né, na Igreja Verbo da Vida, em Flores da Cunha. Sem ser nesse sábado, vai ser no dia 31, né? Cai bem no dia 31. É pertinho, aqui do lado, fácil de ir. Um momento, fácil. Com certeza, que vai ser muito edificante, né? Para essa gurizada, para essa gurizada, né? A gente diz. Isso aí. Né? Com certeza. E o Mergulhados já diz tudo, né? A palavra já tem uma força aí. E, pastor, no sentido de estar com os jovens, né? Hoje nós sabemos aí que os jovens, muitas vezes, eles se afastam, né? Um pouquinho da palavra, enfim, por N motivos, né? Muitas vezes por uma pressão familiar, enfim. E hoje a gente diz que o Mergulhados, por exemplo, ele não é uma bandeira, né? Não é sobre uma bandeira. É um convite geral. Sim. Isso, né? Para a gente entender, então. Não estamos falando sobre uma bandeira, né? Todo mundo vai para lá para fazer esse momento de integração. Isso. Então, ó, entendido, galera. Quem está aí, ó, Flores da Cunha, eu tenho bastante conhecidos por lá. Vamos lá viver esse momento aí com o pastor Josias e com todo esse pessoal engajado nesse movimento belíssimo. Voltando agora aqui para nossa música, a gente consegue cantar um pouquinho. Olha, desse louvor. Dá pra cantar, mas não tem nenhum instrumento aqui. Não temos mais. Mas a gente pode cantar na voz mesmo, não tem problema. Conseguimos. Eu queria um pouquinho, uma palhinha pra gente desse louvor belíssimo. Vamos. E já aproveito aqui agradecendo, né, pastor Josias, pela disponibilidade de vir aqui. A TV Cidade está de portas abertas. Nós temos aí, então, a Verbo, que já está chegando aqui, já está aqui em Farroupilha, né? Daqui uns dias aí vamos ter mais notícias. Sim, e inclusive agora, nesse sábado, nós vamos ter a noite de adoração lá na igreja. Vai começar às 19 horas, né, lá na Verbo da Vida. Vai até umas 21 horas, até umas 9 horas da noite. E vai ser uma noite somente de louvor, de adoração, né? Voltado somente para essa busca intensa na adoração. Nós vamos estar cantando lá, né? Então quem quiser ir lá, participar junto conosco, a entrada é liberada, é free, não tem que pagar nada, né? Só ir mesmo com o coração aberto e desejoso de receber algo da parte de Deus. Sábado vai ser dia 24. 24, agora. Nesse eu sábado, vou. Olha o convite vai aí. Vai ser muito bom. Deixa eu
Aqui, ó, deixa eu pegar, porque senão... Só um trechinho pra gente matar a vontade. Que o trechinho é a parte da ponte, né, que eu falei ali, né? A ponte, a gente quer ver essa ponte. Então, a canção, ela começa assim, né? Chega na parte da ponte. Aumento grandezas, milagre chegando, a tua glória se manifestando, a tua palavra falada criando, tua igreja celebra a ti adorando, aumento grandezas, milagre chegando, a tua glória se manifestando, a tua palavra falada criando, tua igreja celebra a ti adorando. Tua voz traz vida ao impossível. Ai, a gente vai atrapalhar o pastor. Abre caminhos, manifesta os seus milagres. Nada vai parar o teu querer. Teu poder é o que me move. Isso aí. Amei, amei. Daí eu peguei a colinha pra não errar também. Muito bom. Bom demais. Pastor Josias, muito bom. Eu me sinto muito feliz, muito honrada com a tua presença aqui. As tuas palavras tocam muito sempre o meu coração e eu tenho certeza que tocam todas as pessoas que estão lá, né? Quando a gente está lá ouvindo, a gente percebe, né, a movimentação das pessoas que estão ao nosso redor. E ontem me chamou a atenção, né, que tu disse, quando descermos as águas hoje, né, os batizandos, enfim, nós estamos morrendo com Jesus e depois nós estamos renascendo uma nova pessoa. Isso. E realmente, né? Nós renascemos e temos que ser gratos todos os dias, entregar a nossa vida, né? Isso mesmo. A esse nosso Criador maravilhoso, que Ele é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom mesmo. Quer deixar uma mensagem pra gente, uma palavra? Amém, amém. Quero agradecer primeiramente pelo convite, né, de estar aqui com você. Eu tenho certeza que muita gente foi abençoada e quero falar a você que está ouvindo, né, que talvez está procurando uma saída e eu vou dizer qual é a saída para você. Jesus é a saída. Amém. Não é uma igreja, uma denominação, mas é Jesus. As denominações ou as igrejas são para que eu e você cresçamos em comunidade para encontrar Jesus de uma forma mais fácil, entendível. Mas Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, você que está escutando, existe um caminho para você, e esse caminho se chama Jesus. Ele mudou a minha vida, Ele está mudando ainda a minha vida, e também Ele quer mudar a sua para melhor. Deus sempre tem algo extraordinário para a nossa vida. Você nasceu de propósito, para um propósito. Nunca esqueça disso. Deus abençoe vocês. Amém. Então, Alta Performance fica por aqui com essa palavra belíssima e eu tenho certeza que tu vai correr para o YouTube, vai ouvir esse louvor e vai se apaixonar por ele assim como eu me apaixonei. Ele está sempre lá do meu ladinho, na hora do meu descanso, na hora da minha terapia relaxante. Vamos de louvor, porque o nosso coração se enche de alegria. Alta Performance, até a próxima!